Muito bom dia, irmãos. Estou achando tão interessante como Deus prepara e torna oportuno um domingo como hoje. Hoje nós estamos encerrando essa minissérie sobre mordomia. Hoje vamos fazer uma aplicação específica à área de missões. E é um domingo assim com idas e vindas, né? Um movimento missionário muito grande. E então estou achando muito apropriado, extremamente apropriado. Deus tem falado já ao meu coração bastante. É muito bom encontrar o Sadler depois de tantos anos. Nós tivemos aí, depois daquele primeiro encontro, uma oportunidade só, agora mais uma vez, porque Sadler e eu fomos pouquíssimos brasileiros num grupo internacional lá em Singapura, num treinamento promovido pelo Instituto Haggai, e naquela ocasião nós estávamos sonhando, me lembro, Sadler compartilhando comigo, qual seria o propósito de Deus para a sua vida, e agora reencontrá-lo à frente de uma agência missionária que está enviando missionários para o mundo todo. Então Deus realmente conduziu a sua vida, né, Sadler? A minha também aqui na igreja, e nós fomos muito bem treinados ali naquela ocasião. Foi uma experiência fantástica. Aliás, a gente vai ouvindo as siglas e não sabe muito bem o que significa, né? A gente ouve WEC, WEC, WEC. O que é o WEC, né? Então eu fui dar uma olhadinha, porque eu também estava curioso, né? Eu vou tentar falar em inglês primeiro, né? Worldwide Evangelization for Christ, quer dizer, a evangelização mundial para Cristo, por Cristo. Essa organização começou no início do século XX, com uma visão muito específica para o centro da África, e depois logo eles olharam para a Amazônia, e hoje estão no mundo todo, enviando missionários para o mundo todo. E nós temos o Maurício, que já fez parte da WEC, e aí agora o Jairo e a Débora também. Em 23 de junho de 2018, o time de futebol Javalis Selvagens ficou preso quando uma forte tempestade inundou os túneis de um complexo de cavernas que eles estavam explorando na província de Chiang Rai, no norte da Tailândia. Vocês se lembram muito bem, né? Os meninos com idades de 11 e 16 anos costumavam visitar locais do tipo com o treinador Ekapol Chantawong, então com 25 anos. Na ocasião, eles comemoravam o aniversário de um dos jogadores. Diante da complexidade da operação, especialistas do mundo todo se ofereceram para ajudar as equipes tailandesas no resgate. Entre eles estavam mergulhadores do Reino Unido, Bélgica, Austrália e especialistas da aeronáutica americana. Com o passar dos dias, os níveis de oxigênio na caverna diminuíram e a urgência do resgate se intensificou. Na noite de 5 de julho, o mergulhador tailandês Saman Kunan, de 38 anos, que vocês podem ver na imagem, ex-membro de uma unidade da elite da marinha tailandesa, ficou sem ar depois de entrar nos túneis para levar tanques de oxigênio ao grupo. Apesar de seu parceiro de travessia conseguir tirá-lo da água, Saman não pôde ser reanimado e acabou morrendo. Durante o memorial de 1 ano do acidente, os meninos puseram flores diante de um retrato do mergulhador e agradeceram o sacrifício. Sem ele, os meninos e eu não estaríamos aqui, disse o técnico do time
à agência de notícias Reuters. A mulher do mergulhador, Wallen Porn Kunan, contou que os jovens atletas sempre expressam a sua gratidão a ela quando se cruzam ali no distrito onde todos moram. Esse é o relato que eu extraí da agência de notícias Reuters, publicado na semana passada, por ocasião da passagem de 1 ano completados nos últimos dias do dramático resgate desses 12 meninos tailandeses e o seu treinador que ficaram presos numa caverna. Todos nós lembramos muito bem o drama do resgate deste grupo. O mergulhador mencionado, Saman Kunan, acabou tornando-se o símbolo do heroísmo de dezenas de outros mergulhadores que vieram de várias partes do mundo e assumiram todos os riscos para salvar aquelas vidas. Eles são verdadeiros heróis que merecem ser homenageados por seu desprendimento, por sua dedicação e por sua coragem. Sim, eles são os heróis, mas eles não poderiam ter feito absolutamente nada, não conseguiriam realizar este trabalho enorme de resgate se não fossem enviados por alguém, se não tivessem recebido todo o suporte que eles receberam, material, financeiro, técnico, e todo o suporte que eles precisavam das suas bases de origem, dos seus países e das organizações que eles representavam. Por isso eu acho que este acontecimento oferece um belíssimo paralelo com o trabalho missionário levado a efeito pelas igrejas do mundo livre, entre elas a nossa. Assim como aqueles meninos, há muitas pessoas, milhões de pessoas, aprisionadas nas cavernas escuras da ignorância de Deus e do seu amor, não sabem absolutamente nada sobre Deus. São incapazes de sair de lá, dessas cavernas escuras, dessas cavernas espirituais escuras. Elas não conseguem sair de lá por elas mesmas. E por permanecerem nessas trevas espirituais, elas estão condenadas à morte. A Associação de Missões Transculturais Brasileira, a AMTB, e outros órgãos internacionais de pesquisa missionária apontam 7.500 povos que não têm praticamente nenhum acesso à mensagem do Evangelho de Jesus. 7.500 povos no nosso mundo de hoje não têm, ou praticamente não têm, nenhum acesso à mensagem do Evangelho de Jesus. Por isso, cabe às igrejas enviar, sim, missionários, homens e mulheres especialistas que foram treinados para isso, verdadeiros heróis que deixam para trás o seu ambiente natural, o seu conforto, a sua rotina de vida e correm todos os riscos, inclusive riscos de morte, como ouvimos a Débora falar aqui, para resgatar muitos que se encontram perdidos na escuridão espiritual. Por isso o tema da minha mensagem refere-se a nós, mordomos de Deus, que temos a responsabilidade de enviar estes verdadeiros heróis
para o campo de missões. Por isso o tema da minha mensagem é mordomos dos que vão. Antes, porém, de entrarmos neste ponto específico da minha mensagem, da nossa mordomia missionária, é preciso estabelecer um fundamento importantíssimo, e eu gostaria que você prestasse muita atenção, por mais que você já tenha ouvido isso, mas nem sempre nós levamos isso tão a sério assim. Mas é um fundamento importantíssimo. A igreja é a detentora do único, grifo no único, a igreja é detentora do único recurso que torna possível a travessia de pessoas das trevas para a luz. A exemplo daqueles tubos de oxigênio que foram fundamentais para a travessia daqueles garotos do fundo da caverna, com cada vez menos ar, para o ar puro do exterior. O único recurso de que eu estou falando é Jesus Cristo, não há outro recurso. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não é uma igreja, não é uma denominação, não é uma organização missionária, não é uma filosofia humana, é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é Pedro quem fez essa afirmação radical, e ele a fez no momento em que ele estava resgatando vidas para a luz. Ele disse assim em Atos 4, 11 e 12: pois é a respeito desse Jesus que se diz, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. É o nome de Jesus, é Jesus. Ele é o oxigênio que precisamos para escapar dessa caverna escura da morte certa, para a liberdade do ar puro da presença de Deus. Este é um fato que deve ficar muito claro para todos nós, porque se houvessem outros meios de salvação, então não haveria necessidade, não precisaríamos colocar em risco homens e mulheres que atravessam fronteiras, às vezes indo para lugares perigosíssimos para levar a mensagem do Evangelho. Não haveria necessidade de tantos esforços para levar Jesus ao conhecimento das pessoas, porque Jesus não seria o único caminho, haveriam outros caminhos. Mas como é Jesus o único caminho, então é imperioso que o levemos às pessoas que não o conhecem. Assim, este recurso de salvação precisa chegar àqueles que estão morrendo eternamente. Mas de nada valem os tubos de oxigênio e os especialistas bem treinados, se estes não forem enviados aos que estão condenados à morte, para conduzi-los até o outro lado sãos e salvos. É isso que argumenta o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 13. Veja o que Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está falando de Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E aqui a chave: e como alguém falará
se não for enviado? Como alguém falará? Como Jairo e Débora falarão se não forem enviados? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Os resgatadores que ultrapassam pessoalmente as fronteiras para salvar vidas são os missionários, os nossos missionários. Eles são os nossos heróis, são os heróis da igreja. Com isso, eu não estou ignorando o fato de que todos nós, como foi dito aqui já, num certo sentido, todos nós somos missionários. Como o próprio Alê falou, posso ser um missionáriozinho para falar de Cristo aqui, sem ir para outros lugares. Sim. Tim Keller, pastor Tim Keller, famoso pastor e escritor norte-americano, ele, numa das suas palavras, inclui a todos nós na obra missionária. Ele disse assim: o Deus bíblico é por natureza um Deus missionário. O Pai envia o Filho, e o Filho envia o Espírito e os seus discípulos, todos nós, ao mundo. Dessa forma, a igreja inteira está em missão. Todo cristão está em missão. Você está em missão. Você é um missionário onde você está. Aproprie-se deste papel. Ele é seu papel também. Contudo, é preciso, especialmente no dia de hoje, um culto missionário, fazer uma distinção entre os crentes em geral e os missionários especialistas, ou seja, aqueles que vão cruzar as fronteiras, fronteiras geográficas, fronteiras culturais, fronteiras linguísticas, fronteiras sociais. E assim como aqueles resgatadores dos meninos tailandeses, que eram mergulhadores profissionais, treinados para uma tarefa como essa, nenhum de nós seria capaz de fazer o que eles fizeram. Assim também os nossos missionários. A palavra usada no Novo Testamento para descrever esta função, aprenda isso também, meu irmão, minha irmã. A palavra usada para este papel, para esta função, é a palavra apóstolo. Os apóstolos são os missionários, porque a palavra apóstolo significa isso: alguém preparado e enviado para uma missão. Esta é a palavra que Jesus usou para os seus 12 discípulos, alunos, como nós somos discípulos. Todos nós somos discípulos de Jesus, mas aqueles 12 ele os chamou de apóstolos, missionários, porque foi a eles que ele enviou ao mundo depois daqueles 3 anos de seminário, se pudermos dizer assim. 3 anos de treinamento prático, teórico e prático, em como ser um missionário, em como revolucionar o mundo, com esta missão de proclamar o Evangelho. Essa também foi a palavra usada para descrever a função de Paulo e Barnabé, enviados com a mesma missão pela igreja de Antioquia, na sua primeira viagem missionária, como está registrado no livro de Atos, capítulo 14. Como são os missionários dos nossos dias? Eu diria que nós podemos, talvez haja até mais modalidades, mas eu queria destacar 3 modalidades de missionários dos nossos dias. A gente poderia dizer que há aqueles missionários em projetos de curto prazo, receberam um pequeno treinamento e vão fazer um projeto de curto prazo, com começo, meio e fim. São pessoas que interrompem temporariamente as suas atividades normais e são enviadas para um projeto missionário com começo, meio e fim, envolvendo, entre outras coisas, necessariamente,
o anúncio da mensagem do Evangelho. Às vezes essas pessoas se envolvem em trabalhos sociais, construção de casas, na área da saúde, na área médica, profilaxia e coisas desse tipo, e aproveitam esses projetos para comunicar o Evangelho. Alguns dedicam o seu período de férias, outros um período sabático maior, tirando, por exemplo, 3 meses, 6 meses, às vezes 1 ano, mas, terminado aquele projeto, voltam para suas atividades em seu lugar de origem. Nós ouvimos, por exemplo, o testemunho da Letícia Reis, quando ela esteve aqui diante da igreja, que muitos anos atrás, ela e mais 2 amigas saíram para um projeto de curto prazo, para ter uma experiência do campo missionário. Hoje, a Letícia é uma missionária de tempo integral, mas ela passou por essa experiência tão importante para a decisão dela. Nós tivemos, há semanas atrás, o casal da nossa igreja, Isaías e Silvânia, acompanhada acho que de dois dos seus 4 ou 5 filhos. Eles passaram alguns dias atrás como voluntários servindo populações ribeirinhas na Amazônia. Ou outro caso da jovem Loren Soares, que voltou essa semana de uma experiência fantástica lá em Uganda com as vilas do Watoto. Ela esteve lá com eles, né? Nós vamos receber um dos corais, um dos grupos do Watoto, e ela esteve lá. A Loren está aí, pode dar um aceno se você tiver. Lá atrás, aonde? Vila Kids, está lá trabalhando, a Loren. Ou da nossa jovem aqui, que foi mencionada no início do culto, a Ana Paula Belo, que passará 1 ano sendo treinada pela missão PACE, lá na Austrália, a missão que temos abrigado aqui na nossa igreja, com a nossa jovem membro da nossa igreja, Melissa, que é líder do PACE aqui em São Paulo, que trabalha com pré-adolescentes, adolescentes e jovens nas escolas, levando o Evangelho de Jesus Cristo. Então, esse é um exemplo de missionários de curto prazo. Outra modalidade de missionários são os profissionais em missão, ou como é conhecido em inglês, Business as Mission, BAM, ou ainda são conhecidos como os fazedores de tendas. Esse termo é inspirado em Paulo, que enquanto anunciava o Evangelho, enquanto ele plantava uma igreja, ele tirava o seu sustento pessoal, trabalhando mesmo profissionalmente, em sociedade com aquele casal, Áquila e Priscila, como fabricante artesanal de tendas. Essa era a profissão de Paulo também. E ele tirava o seu sustento dessa atividade. Hoje em dia, essa modalidade está cada vez mais comum. Cada vez a igreja está enviando profissionais para o campo missionário, não tanto pela necessidade do sustento material que essas pessoas precisam, mas pelo fato de muitos países não permitirem a entrada de religiosos profissionais, pastores ou missionários nos seus países, estão fechados para a entrada de religiosos. Desta feita, a igreja tem enviado missionários que entram nesses países com visto de trabalho e lá desempenham suas profissões como empresários, médicos, enfermeiros, professores, técnicos desportivos, técnicos de futebol, jogadores de futebol, atletas de outras modalidades, entre muitas outras funções e profissões. E enquanto desempenham a sua profissão, buscam oportunidades para compartilhar Jesus com as pessoas com quem eles convivem e levam muitas pessoas a serem salvas pelo Evangelho de Cristo.
Nós temos alguns casos como missionários da nossa igreja, como é o caso, por exemplo, de Alisson Matos, que esteve visitando a nossa igreja tempos atrás. A igreja foi profundamente tocada com o trabalho desse missionário, a sua esposa. Ele é um zootécnico que dirige uma organização para combater a fome e a pobreza na Indonésia, desenvolvendo projetos de agricultura sustentável, projetos de desenvolvimento comunitário. Nós ajudamos o Alisson a comprar um terreno para um centro de saúde, de medicina. Esse terreno foi comprado totalmente com a nossa oferta. Hoje o pastor Maurício estava me dizendo que hoje eles já têm a escritura, já está tudo no nome deles e eles já estão prontos para começar a construção. E o Alisson e a sua esposa Betina moram nos Estados Unidos, mas fazem viagens frequentes para a Indonésia para supervisionar esse trabalho. Assim são os profissionais em missão. E por fim, os tradicionais missionários de tempo integral. Normalmente são pastores, homens, mulheres, que têm como tarefa principal plantar igrejas onde há escassez delas. Normalmente eles dependem integralmente do sustento de suas igrejas de origem. É o caso do casal Jairo e Débora Munhoz, que estamos enviando agora para um novo campo missionário, onde eles realizarão treinamentos ali para a liderança local do México para a evangelização e a plantação de igrejas. E este casal passou décadas, mais de 30 anos ali na Colômbia evangelizando e plantando várias igrejas, e nós temos acompanhado e sustentado integralmente Jairo e Débora Munhoz. E fizemos isso com muita fidelidade. Nunca lhes faltou nada, e nós temos muita satisfação, muita alegria, muito prazer mesmo, de poder dizer que esta igreja, apesar dos pesares, tem mantido os seus missionários integralmente, se assumimos um compromisso integral de sustento, ou parcialmente se participamos de parcerias com outras igrejas ou com outras agências. A ida de um missionário para o campo de missões, contudo, e eu quero frisar isso também, não é um projeto individual, alguém que decide, eu vou para o campo missionário, e ele simplesmente sai por conta própria, sem nenhum respaldo, e se envolve em alguma atividade missionária. Não, o missionário vai para o campo quando uma igreja, guiada pelo Espírito Santo, reconhece a vocação deste homem, desta mulher, deste casal, desta família, e a igreja decide enviá-lo, dando-lhe apoio, todo tipo de apoio moral, apoio espiritual, apoio logístico, às vezes com a ajuda de uma organização missionária como a UEC, ou como a Junta de Missões da Convenção Batista, ou outras agências assim, dando o apoio logístico, o apoio material, o apoio financeiro mesmo, para suas necessidades materiais. Essa foi a experiência do apóstolo Paulo também, e de Barnabé, quando a igreja de Antioquia, a qual eles pertenciam, reconheceu neles obreiros especializados, com quem esta igreja assumiu a responsabilidade de apoiá-los, como nós podemos ler no livro de Atos capítulo 13. Diz a palavra de Deus: entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene,
Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo, mais tarde Paulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse à igreja: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Deus chama cada um individualmente, mas Ele revela à igreja e a igreja envia. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. É aqui que entra o enfoque da minha palavra e do tema desta mensagem: mordomos dos que vão. Nós somos mordomos de Deus para cuidar daqueles que vão para o campo missionário. Na obra missionária, os membros da igreja têm o papel de mordomos de Deus, cuidando dos seus missionários. Você é um mordomo de Deus, em várias áreas da vida, inclusive no cuidado dos nossos missionários. Esta palavra mordomo vem do latim, assim como nós escrevemos na nossa minissérie Mordomos, cuja ideia é a daquele empregado de confiança que administra os demais empregados de uma casa, bem como o dinheiro, os serviços que são realizados na casa, o patrimônio físico da propriedade que não lhes pertence, que pertence ao seu patrão, ao dono de tudo. A palavra grega usada no Novo Testamento, que aplica-se à mesma função, é a palavra oikonomos, que nós emprestamos do grego para designar o ecônomo de uma sociedade. É a ideia, nesse caso, de um responsável para cumprir e fazer cumprir as normas da casa, de uma casa, estabelecidas pelo dono da casa. Ele cumpre e faz cumprir as ordens que o dono da casa estabeleceu para a sua casa. Nós somos os mordomos, os ecônomos, os administradores das coisas de Deus. Nós temos um ministério de missões, sim, liderado pelo pastor Maurício. Este grupo de irmãos da nossa igreja representam a igreja. Este grupo está sensível à voz do Espírito quanto às necessidades do campo missionário e como atendê-las com pessoas vocacionadas e bem preparadas para desempenhar esse papel. São os nossos missionários. E o Ministério de Missões mobiliza todos nós, toda a igreja, os mordomos, para cuidar dos nossos missionários, intercedendo por eles com as nossas orações, nos responsabilizando também pelo sustento para suas necessidades materiais, e assim por diante. E como mordomos de Deus, todos prestamos contas a Deus, pela nossa mordomia, pela nossa administração, pela maneira como estamos cuidando das coisas de Deus e das pessoas que Deus levanta para o representarem no campo missionário. No outro momento da vida de Paulo, quando ligado à igreja de Filipos que ele fundou, ele menciona com gratidão o envolvimento responsável e generoso desta igreja ao suprir as suas necessidades materiais, dando-lhe condições para continuar o seu projeto missionário em outras fronteiras, como nós vemos lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Como eu me alegro no Senhor, por vocês terem voltado a se preocupar comigo, disse Paulo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Versículo 15, como sabem, Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas,
pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade, disse Paulo. No momento tenho tudo de que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhes suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. É isso que se espera de nós. A mesma fidelidade da igreja dos Filipenses. Nós queremos ser bons mordomos e continuar sendo. Nós temos 19 famílias pelas quais nós nos responsabilizamos em cuidar delas. Meus queridos, é o dono da casa, Deus, quem fornece os recursos financeiros, tanto para a manutenção da sua casa, a igreja, por meio dos dízimos, como para o sustento dos missionários no campo, como o sustento de cada mordomo e de suas famílias. Deus supre tudo o que é preciso para realizar a obra que Ele determinou. Ele é o dono de tudo. E Ele tem toda a riqueza que Ele coloca nas nossas mãos, se tão somente formos responsáveis. Se você for um mordomo responsável e obediente, Ele lhe dará tudo o que você precisa, tanto para cuidar da casa dele, com seus dízimos, como para cuidar dos especialistas que vão ao campo salvar outras vidas que nós não podemos salvar indo. E nada vai nos faltar. Creia nisso, meu irmão, creia nisso. Aproprie-se disso e faça disso a sua maneira de viver. Lá no céu, muitos dirão como aquele professor, aquele treinador daqueles meninos disse a respeito do mergulhador que morreu. Vão dizer dos nossos missionários: sem ele, sem o missionário, eu não estaria aqui no céu. Sem o missionário, eu não estaria aqui no céu. Nós vamos ouvir dos lábios de muitos que estavam longe do nosso alcance geográfico, longe do nosso alcance porque pertenciam a alguma outra tribo de pessoas mesmo vivendo muito próximos de nós, mas porque nós enviamos alguém que compartilhou a boa nova de Jesus, foram salvos para a vida eterna. Como você pode participar? Você pode informar-se. O Ministério de Missões publica informações sobre os nossos missionários, com regularidade. Pegue lá no stand, leia a história de cada uma dessas 19 famílias e missionários que nós temos. Você pode também passar lá e pegar a possibilidade de você fazer um compromisso financeiro com missões, dando uma oferta mensal, porque os nossos missionários recebem mensalmente. Escreva aqui os seus dados e diga: eu estou disposto e eu posso participar com tanto. O Ministério de Missões e a Igreja Batista Memorial pode sim contar comigo mensalmente com este valor. E aí nós podemos planejar o envio dos nossos missionários. E você pode orar por eles, na medida que você os conhece, na medida em que você se envolve financeiramente com eles. A palavra de Deus diz que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração vai estar com eles,
e você vai orar por eles, vai interceder por eles. Vamos orar. Querido Deus, agradecemos o privilégio que nós temos de participar desta grande mobilização da tua igreja em favor de um mundo que está preso nessas cavernas escuras da morte eterna, e que nós podemos levar o único recurso que estas pessoas precisam: Jesus Cristo, teu Filho amado. Senhor, nós queremos agradecer e pedimos, ó Pai, que cada um de nós assuma esta responsabilidade que o Senhor nos confiou, de mordomos das tuas coisas, inclusive da nossa responsabilidade missionária, da manutenção, do sustento, do cuidado, do amor que os nossos missionários precisam. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.